história. Deus reivindicando o homem. Ele começa fazendo isso por meio daqueles patriarcas no livro de Gênesis. Se você pegar desde Abel até Jacó, Deus está reivindicando o homem para si. Depois nós vemos Deus reivindicando a nação de Israel para si. Mas Deus não encontrou nenhum homem que pudesse mudar totalmente a história. Até que um dia, um homem, ele veio, ele mudou essa sentença. O nosso Senhor Jesus. Ele veio e ele mudou a sentença de Deus. Agora o Espírito de Deus pode habitar em um homem, porque esse homem se tornou justiça de Deus e também o nosso padrão, nossa justiça. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30, diz que nós somos dele, de Cristo, ou por Cristo. Nós somos de Deus e por causa de Cristo, que se tornou a nossa justiça. Justiça tal que quando Deus olha para você, que comeu este pão, que bebeu este cálice, que crê na eficácia do poder transformador, libertador, o sangue de Cristo, eu quero te falar, quando Deus olha para essa fé no fundamento da obra do seu Filho, ele sabe que ele não pode mais te condenar, porque não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu vou repetir, que tem uma observação aqui da Teresa, que eu converso muito, com relação a isso. Não há condenação. Presta atenção no que está escrito na Bíblia. Não há condenação. Deus dizendo isso aí. Não é o amiguinho ou qualquer outra pessoa. Deus diz que não há condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Bom, eu tenho certeza que eu estou. Agora, você deve ter essa certeza com o Espírito Santo. Não sou eu que vou julgar. O que eu posso observar em você é o seu comportamento. Se o seu comportamento está tendo transformação de mente. Isso dá para perceber. Por exemplo, você sempre preferiu uma certa coisa. E eu vejo que passam os anos e você continua preferindo aquela coisa em detrimento de uma outra coisa. Você não muda. Portanto, você não está tendo transformação da mente. Sua mente continua aquela. Por exemplo, uma pessoa que fuma, uma pessoa que bebe, uma pessoa que está sempre com problema de saúde, uma pessoa que exclui pessoas do convívio dela, porque ela julga que não deve participar do convívio. Deus perdoou. E você não está perdoando. Sabe por que você não perdoa? Porque você está com as raízes no mundo. Quem está com as raízes do mundo não perdoa o pai que deu alguma mancada. Quem está com as raízes do mundo não perdoa a mulher porque deu uma mancada. Quem está com a raiz do mundo não perdoa o filho porque deu uma mancada. Quem está com as raízes do mundo não perdoa um amigo porque o amigo deu uma mancada. As pessoas do mundo, elas ficam furiosas quando alguém não faz a vontade delas. Quem está no mundo é voluntarista. Quem está no mundo é egoísta. Quem está no mundo é hipócrita. Quem está no mundo mente, dissimula para satisfazer os seus prazeres. Porque, sobretudo, está a sua vontade. Isso é para quem está no mundo. Mas quem está no reino não, é o contrário de tudo isso. Mas vamos pegar uma frase muito interessante que diz assim: um cristão perante a Bíblia pode se relacionar intimamente com uma mulher sem se casar perante a lei dos homens também. O mais importante não é se Deus está julgando se casou perante a lei de Deus ou não a lei de Deus, ou com a lei humana, não lei humana. O que importa é o seguinte: veja que coisa interessante. Porque isso é cabeça do mundo. Na Bíblia está que eu não posso, eu preciso isso para casar, eu preciso... Bom,
o recomendável, isso está na Bíblia, é recomendável. Ela está dizendo que é para ser. Agora, vamos supor que então o homem está tendo uma relação com a mulher está tendo uma relação com o homem, marital, mas não vivem juntos. É isso que a Bíblia fala? Não, a Bíblia fala, se vai ter uma relação marital, vivam 24 horas sob o mesmo teto. O fato das pessoas não obedecerem no plano horizontal à Bíblia, não quer dizer que elas não possam ser filhas de Deus. Porque tanto uma como a outra é um trapo de imundície. É um trapo de imundície. Porque elas estão raciocinando com a mente humana, natural. E o que Deus quer é que elas se elevem ao plano espiritual e caminhem sob a mente de Cristo. Então será uma mente só para ele e para ela. Não é a mente dela ou dele, é a mente de Cristo. E uma vez que a mente de Cristo, e sendo guiado pelo Espírito Santo, então esse é o verdadeiro casamento. O verdadeiro casamento à luz de Deus está quando ele e ela nasceram de novo, vão ter seus problemas juntos e vão resolver sob a orientação do Espírito Santo. Independente. Agora, como o mundo entende? O mundo entende o seguinte: o cara é casado, tem uma amante, a mulher tem um cara que ela fica de vez em quando. Essas são as coisas do mundo. Agora, quando você nasce de novo, você então vai ser encaminhado pelo Espírito Santo a obedecer o que o Espírito Santo quer. E aí então você vai dirigir, atender à vontade de Deus, corrigindo o trapo de imundície que nós somos. A pegada é outra, senhores. O julgamento no plano horizontal, ele é coisa do mundo, não é coisa do reino. O reino já perdoou esse homem que é adúltero, essa mulher que é adúltera. O reino já perdoou o assassino. O reino já perdoou aquele que estuprou. Ele perdoa. Mas, desde que haja um novo nascimento. Desde que essa pessoa não apostate. Desde que essa pessoa viva sob a orientação da intuição que vem do Espírito Santo, de Deus, a voz de Deus. E aí ela passou a ter uma vida espiritual. O que Deus quer é que nós tenhamos uma vida nele. As coisas do mundo não valem nada. Elas são só uma oportunidade para nós evoluirmos e procurar a solução na vida espiritual. Não ficar no contexto do mundo. O contexto do mundo, o mundo jaz no maligno. Não tem nada no mundo certo. Nada. As coisas do mundo só estarão certas se guiadas pelo Espírito Santo. Senão não está certo. O homem pode achar que casou com uma mulher, a mulher pode achar que casou com um homem, tem uns filhos, tá tudo bem, dinheiro, educação, cultura, doutor isso, doutor aquilo, os filhinhos também, doutorzinho tal, doutorzinha tá. Isso não vale nada no reino de Deus se não for guiado pelo Espírito Santo. Entendo, vida espiritual não entra nas discussões do mundo natural. Então, amados irmãos e irmãs, vamos avançar no nosso estudo aqui. Quero lhes mostrar alguns pontos importantíssimos. Agora, o Espírito de Deus vem nos habitar. Aonde o Espírito habita? No nosso espírito. O Espírito de Deus habita no nosso espírito. Por causa da obra da cruz. Aquela obra que satisfez plenamente o coração de Deus e a santa justiça de Deus. Agora, Deus enviou o seu Espírito. Havia quase 120 pessoas naquele cenário. O Espírito Santo desceu. E desceu para habitar. Eu quero fazer uma pequena viagem com vocês no Evangelho de João. Apenas anote os textos. Apenas anote. Não tem como vocês me faltar. Só para uma nota importante que me ocorreu. Pentecostes. O Espírito Santo, pela primeira vez, é derramado sobre as pessoas que estavam reunidas e já tinha sido anunciado por Jesus Cristo para elas se reunirem, pelo menos seus discípulos.
Esses discípulos, que antes do Espírito Santo eram uma coisa, depois do Espírito Santo se tornaram outra coisa. Essa é a metanoia. Essa é a mudança de mente. Como essa mudança de mente foi possível com o Espírito Santo? Eu vou fazer a leitura bem focada, não vou esperar vocês